Em momentos de grande escuridão, onde o espírito humano parece estar preso pela frieza da indiferença e da desesperança, Deus, em sua infinita misericórdia, acende uma chama. Essa chama não se apaga. Ela arde com uma força que não pode ser contida. Avivamentos, como raios de luz, cortam a noite densa e iluminam os corações sedentos. São momentos em que a presença de Deus invade as vidas, transformando não apenas indivíduos, mas toda uma sociedade. Hoje vamos falar sobre 3 avivamentos poderosos que marcaram profundamente a história da igreja. Avivamentos que não só mudaram as vidas de milhares de pessoas, mas que ainda ecoam no coração da igreja até hoje. Nossa jornada começa no país de Gales, onde em 1904 Deus levantou um jovem chamado Evan Roberts, um homem comum, mas profundamente tocado por Deus. Desde jovem, Roberts sentia em seu coração um ardor, um desejo intenso pela presença do Espírito Santo. Era como se o próprio fogo de Deus estivesse queimando dentro dele, aguardando o momento certo para se manifestar. Em uma noite fria de dezembro de 1903, durante uma pregação na Capela Moriá, Evan Roberts, com lágrimas nos olhos, declarou: "Eu levantei as minhas mãos e toquei labaredas de fogo. Meu peito está ardendo em chamas, esperando por um sinal." Essas palavras não eram apenas um pedido de avivamento, mas uma declaração de uma fé inabalável, uma certeza de que Deus faria algo extraordinário naquele lugar. E assim começou o grande avivamento de Gales. No dia 31 de outubro de 1904, Roberts iniciou uma série de reuniões com jovens na Capela Moriá. No início, parecia ser apenas mais uma reunião de oração. Mas rapidamente, os encontros começaram a se estender até altas horas da madrugada. A presença de Deus era tão palpável que as pessoas simplesmente não queriam sair. Durante as reuniões, os corações se quebrantavam e as almas se rendiam ao poder do Espírito Santo. A dinâmica era simples, mas poderosa. Leitura da palavra, oração, louvor e a confissão de pecados. Não eram apenas palavras, mas um clamor de corações transformados. Muitos relatos afirmam que o impacto das reuniões não estava na eloquência de Evan Roberts, mas nas lágrimas que ele derramava enquanto orava. Ele não falava por si mesmo, mas permitia que o Espírito Santo fluísse por meio dele. Em algumas ocasiões, quando sentia que a unção de Deus não estava sobre ele para pregar, Roberts ficava em silêncio, simplesmente aguardando a direção do Espírito. Uma vez, ele ficou em silêncio por horas, apenas sentado nos bancos, esperando. Quando finalmente se levantou, pregou por apenas 15 minutos, mas aqueles 15 minutos foram o suficiente para transformar corações. O impacto do avivamento foi indescritível. Os teatros fecharam. Os bares e cinemas tiveram uma queda no número de clientes e até mesmo as prostitutas começaram a frequentar os estudos bíblicos. O que antes era uma sociedade marcada pela depravação, de repente, viu suas ruas cheias de pessoas buscando a face de Deus. Milhares de pessoas se entregaram a Cristo e um novo espírito de santidade tomou conta da nação. Os homens que trabalhavam nas minas de carvão, conhecidos por sua rudeza, começaram a tratar com respeito até os animais de carga e os xingamentos cessaram. A transformação era visível e profunda. Não era apenas uma mudança externa, mas uma verdadeira conversão do coração. Aquelas almas, antes perdidas, agora estavam vivendo para Cristo, e o impacto social foi imenso. Avançamos no tempo e encontramos outro avivamento que também mudou a história da igreja. Em 1738, na Inglaterra, John Wesley estava em uma jornada de busca por algo mais. Wesley, um homem dedicado à religião e à missão, sentia que faltava algo em sua vida espiritual. Ele havia pregado por anos, mas ainda assim não sentia a paz e a certeza da salvação que desejava.
Em 24 de maio de 1738, durante uma reunião em Aldersgate, Wesley ouviu a leitura do prefácio de Martinho Lutero à Epístola aos Romanos. Foi ali que, pela primeira vez, Wesley teve a experiência de sentir o amor de Deus de forma tão intensa que ele escreveu: "Meu coração foi estranhamente aquecido." Essa experiência foi o início de um avivamento pessoal, mas logo se espalhou por toda a Inglaterra. Wesley não era um homem de grandes exaltações emocionais, mas seu coração ardia por pregar a salvação pela fé em Cristo. Ele se dedicou a pregar incansavelmente, muitas vezes 3 sermões por dia. Ele ia aonde ninguém mais iria, para os campos, para as ruas, para os lugares mais afastados. Sem microfone, sem amplificação, ele pregava para multidões de 20.000, 30.000 pessoas. Seu ministério foi marcado pela pregação de um evangelho simples, mas poderoso, que desafiava as normas sociais da época. A mensagem de Wesley não se limitava à pregação da salvação. Ele também ensinava sobre a santidade, a moralidade e a responsabilidade social. Ele encorajava as pessoas a viverem uma vida de pureza, a se afastarem dos vícios e a se preocuparem com as necessidades dos outros. O avivamento de Wesley não era apenas um movimento espiritual, mas um movimento social. Os viciosos se convertiam, as mulheres passavam a vestir-se com modéstia e as fábricas viam um fim nos xingamentos e violência. Wesley percorreu mais de 400.000 quilômetros a cavalo, pregando de cidade em cidade, e seu impacto foi tão profundo que muitos líderes disseram que a Inglaterra foi salva da Revolução Francesa por causa do avivamento que ele liderou. Wesley faleceu em 1791, mas seu legado permanece vivo em cada movimento evangélico que enfatiza a santidade, a missão e a vida transformada em Cristo. Em 1906, um dos avivamentos mais marcantes da história moderna da Igreja começou em um lugar improvável, na 312 Azusa Street, em Los Angeles. Liderado por William J. Seymour, um pregador negro que acreditava profundamente no poder do Espírito Santo, o avivamento rapidamente se espalhou por toda a cidade e, em pouco tempo, pelo mundo. Seymour, um homem simples, sem grandes recursos ou formação acadêmica, iniciou suas reuniões em um armazém abandonado, onde o Espírito Santo começou a se manifestar de maneira poderosa. A atmosfera espiritual ali era palpável. Curas miraculosas, batismos no Espírito Santo e a manifestação de línguas estranhas, algo que fazia com que muitos se perguntassem o que estava acontecendo. O que tornava esse avivamento tão especial era a forma como ele transcendeu as divisões sociais e raciais da época. A segregação racial era intensa nos Estados Unidos, no início do século XX, mas no culto de Azusa, brancos, negros, latinos e asiáticos adoravam juntos sem qualquer discriminação. Isso era algo revolucionário, especialmente em um tempo onde a divisão racial era tão profunda. A igreja de Azusa se tornou um símbolo de unidade e de fé verdadeira, em que todos eram bem-vindos à mesa do Senhor. As reuniões em Azusa eram simples, mas extraordinárias. As pessoas se reuniam para orar, adorar e buscar o batismo com o Espírito Santo. O fogo do Espírito queimava em cada coração, trazendo transformação e poder sobrenatural. A língua estranha, que tanto desconcertava aqueles que não entendiam, era vista como uma evidência clara do mover de Deus. Milagres aconteciam diariamente e os testemunhos de cura e libertação se espalhavam como fogo. O impacto do avivamento não ficou limitado àquela rua ou à cidade de Los Angeles. Homens e mulheres de todo o país e até de outros continentes viajaram para Azusa, sendo tocados e transformados pela experiência. Missionários e líderes de igrejas começaram a se levantar, espalhando a mensagem de um Deus poderoso e presente, e as chamas do avivamento se acenderam em diversas partes do mundo.
Mas o avivamento de Azusa não se limitava a sinais sobrenaturais. Ele também era marcado por um profundo desejo de santidade e pureza de vida. As pessoas que viviam em pecado eram tocadas pelo poder de Deus e muitas vezes testemunhavam libertação de vícios, como álcool e drogas. A transformação era visível, tanto no espírito quanto na vida cotidiana. O que começou como uma simples reunião de oração em um prédio simples, tornou-se um movimento global, marcando a história da igreja. O legado do avivamento de Rua Azusa não é apenas de sinais e milagres, mas de uma profunda transformação espiritual e social que desafiou normas e expectativas. A visão de um povo unido pelo Espírito Santo, independentemente de sua origem ou cor, continuaria a ecoar por gerações.